2014. Está começando nesse momento mais uma edição do RP Notícias aqui da nossa TV RP Canal 9. Muito obrigado por estarem conosco. Vamos direto aos destaques da edição de hoje. Depois de 5 anos, homem é condenado a 17 anos por colisão e morte na rodovia Anhanguera. Olha aí, assaltantes fazem 6 reféns em República de Estudantes, no Monte Alegre. Daerp pede o uso racional da água. Estas e outras notícias você confere no RP Notícias, que está começando agora. Olá, esse é o RP Notícias, a sua revista diária de informação e entretenimento. Muito obrigado por nos dar o carinho da sua audiência. E vamos direto saber como anda o tempo em Ribeirão Preto. Sexta-feira com sol entre nuvens, clima até um pouquinho abafado. Durante a manhã estava mais fresquinho, mas o sol vai aos poucos rompendo aí a camada de nuvens e tanto à tarde como à noite um clima mais agradável, porém com calor. A máxima fica em 29 graus e a mínima foi de 14 graus. A umidade relativa do ar durante o dia girou em torno de 40% e os ventos sopraram de uma forma amena também a 7 km por hora. Vamos saber o posicionamento dos radares nesta quinta-feira. Olha, a Transerp nos informa que os radares móveis foram instalados nas seguintes avenidas. A Avenida Eduardo Andréia Matarazzo, o limite lá é de 70 km por hora. Na Avenida Presidente Kennedy, o limite de 60 km por hora. E na Avenida Tomás Alberto Watteli, o limite de 70 km por hora. O radar fixo, todo mundo sabe, está na Avenida Dr. Celso Charuri e lá o limite é de 70 km por hora. Olha, começando o programa de hoje, né? Um serralheiro de 49 anos, ele foi condenado a 17 anos e 6 meses de prisão pela morte de um trabalhador após um acidente de carro na rodovia Anhanguera há 5 anos. Esse é um dos grandes problemas, né? A nossa lei é fraca e a justiça ela é lenta e extremamente burocrática. A decisão foi expedida aí pela 2ª Vara de Execuções Criminais aqui de Ribeirão Preto. E o advogado, claro, do réu já afirmou que vai recorrer da sentença. Bom, no ano de 2009, 2 funcionários de uma concessionária da rodovia faziam limpeza do canteiro central quando foram atingidos por um carro. Um deles morreu na hora, o outro ficou paraplégico. E levam 5 anos, né, para definir, né, a justiça, né? Segundo a Polícia Militar, o condutor do automóvel, Sérgio Maurides Lima, que havia inclusive tentado deixar o local do acidente, não tinha carteira de habilitação e estava alcoolizado ao volante. Desde então, Lima respondia o processo em liberdade. Pasmem, né? Pasmem, isso chama-se de lei. E agora, terça-feira passada, a juíza Isabel Cristina Alonso Bezerra dos Santos confirmou a condenação pelo crime de homicídio. Bom, logo após ser proferida a decisão, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória, o CDP de Ribeirão Preto. O seu advogado, o doutor Hélio Rocha, informou, no entanto, que entrou com recurso para pedir a liberdade. Bom, a nossa lei faculta, claro, ao advogado fazer isso, mas é um absurdo uma pessoa sem habilitação, alcoolizada, matar um e deixar o outro paraplégico, né? Responder em liberdade. Quer dizer, foi condenado a 17 anos, aí de repente consegue aí, né, numa segunda instância, uma redução dessa pena e aí fica elas por elas, né, como se nada tivesse acontecido. A colisão aconteceu em setembro de 2009, quando o condutor perdeu o controle do veículo e avançou sobre a sinalização de segurança que havia na pista e atropelou os 2 trabalhadores que faziam serviço de limpeza na Anhanguera.
Antônio Carlos da Silva, de 34 anos, morreu no local. Outro funcionário, Luiz Carlos Roque, de 52 anos, ficou gravemente ferido e está paraplégico. No dia do atropelamento, o responsável, Maurides Lima, chegou a ser preso. Uma semana depois conseguiu liberdade para responder o processo totalmente livre e desimpedido. Infelizmente é assim a nossa legislação, fraquíssima, sem nenhum peso, porque quem comete um delito como esse, grave, né? Porque afinal de contas a lei é bem clara, você pode beber ao volante, mas está aí, né? Uma vida se foi e outra, sabe-se lá como é que está passando aí, como está vivendo paraplégico o segundo trabalhador, que provavelmente estavam trabalhando na rodovia, não tinha um salário muito pouposo, né? E agora, como é que fica? Daqui a pouco o rapaz aí está na rua e vai fazer a mesma coisa. Olha aí, 3 assaltantes, sendo um deles armado de revólver, fizeram 6 reféns e roubaram uma república de estudantes no bairro Monte Alegre. Foi na rua Maracaju. Isso aconteceu na noite de terça-feira. As vítimas foram amarradas com roupas e fios e sofreram ameaças durante 40 minutos. Apesar aí do susto, ninguém se feriu, né? Os bandidos levaram um Gol, um Palio, 6 notebooks, 6 celulares, 2 HDs externos, um televisor LCD, um óculos de sol, uma camiseta de clube de futebol e vasculharam também para levar algumas roupas, né? Nenhum suspeito foi preso até agora. O segundo boletim de ocorrência, uma das vítimas chegava na residência com seu veículo quando foi abordada aí por 3 bandidos. As outras vítimas estavam na garagem, um dos assaltantes ficou com uma das vítimas na sala, enquanto os outros vasculharam todo o imóvel. As vítimas perceberam que um dos assaltantes conversava com outra através de um celular, né, em viva voz, que ele escolhia os objetos a serem levados, né? Então pediu televisores, roupas, principalmente roupas de mulher, né? E tá aí a segurança, né, teoricamente muito bem colocada na nossa Constituição, porque só teoricamente ela não funciona. A segurança, estudantes aí, devia ter estudante de medicina que provavelmente num futuro muito próximo vai atender baleado um desses meliantes e vai ter que atender, né? Fazer o quê? Por pouco não morreu e pode ser que venha a salvar um bandido desse. Por enquanto, ninguém foi preso. Olha aí, nos últimos dias, claro, o Ribeirão tem atingido assim, temperaturas acima dos 30 graus, né? E umidades relativas do ar baixíssimas. Segunda-feira, 25 de agosto, por exemplo, né? Variaram de 30 a 34 graus, segundo o site Climatempo, né? E a estiagem com a baixa umidade relativa do ar, claro, tem que fazer com que as pessoas mudem seus hábitos e procurem aumentar o consumo de água, né? Mas o consumo para beber é uma coisa, agora o consumo para lavar aí a porta de casa, lavar carros, o desperdício, né, é muito grande. Hoje está no jornal que Ribeirão Preto diminuiu aí o desperdício em 10 pontos percentuais, quase 10, 9, né? De 41% para 32%. De acordo com o superintendente do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, o DAERP, Marco Antônio dos Santos, as altas temperaturas somadas à estiagem fazem com que as pessoas se utilizem mais de águas para regar plantas, tomar banhos demorados, lavar quintais, carros, né? E, por exemplo, né, isso e muito mais coisa. Entretanto, o órgão cogita a possibilidade até de racionamento. Atenção! Mas a orientação, por enquanto, é para que se use de forma consciente a água. Agora, o que eu vejo, atenção ao DAERP, atenção Prefeitura, só para uma orientação, aqui a nossa TV RP também é prestação de serviço. Entre em contato conosco. Nós queremos participar dessa campanha, por que não, né?
traga para cá essa propaganda e vamos divulgar e fazer a campanha também para o racionamento de água. Uma resolução aí da Secretaria do Estado do Meio Ambiente veta a queima de cana das 6 às 20 horas no período de 1º de junho a 30 de novembro. Agora, isso aí é brincadeira, né? Continua sendo queimado e até segunda-feira a Prefeitura conseguiu multar aqui, mas está difícil de acertar. Dentro da cidade tiveram mais de 110 queimadas e poucas tiveram a localização de seus proprietários para poder serem multados, né? Umidades baixíssimas, né, chegamos a 14%, então problemas respiratórios estão gerais, né? E todo mundo sabe que a Organização Mundial de Saúde ela considera um estado de emergência quando a umidade fica abaixo de 12%. Entre 20 e 30 significa estado de atenção. Agora, entre 12 e 20 é considerado estado de alerta. Ribeirão Preto registrou o índice mais baixo de umidade de todos os tempos, né? Já faz tempo, foi em 2006, chegou a 4,8. Nossa, isso foi terrível. Agora, eu acho muito importante a gente participar, mas eu acredito que o gestor público tem sua participação, tem que ter sua participação. Nós vamos dar uma voltinha pela cidade, né? Eu trazer aqui a reportagem. É impressionante o número de vazamentos de água que estão nas ruas, vazamentos que são provocados exatamente por rompimentos de adutores, de canos, né? E que levam semanas, até meses, para o DAERP ir lá dar um jeito nisso. Isso também é desperdício. Então, existe o problema da população que é mal orientada e não recebe nenhuma informação. Nenhuma. Por isso eu estou colocando aqui à disposição. Traga para cá esse institucional, nós vamos divulgá-lo sim, por que não? Né? Agora, faça a sua parte também. Isso nós não estamos vendo, não. Vamos mostrar. Não é difícil de achar vazamentos aí pela cidade. Bom, nós vamos fazer um rápido break comercial e voltamos daqui a pouco com mais informações. A Universidade Metodista de São Paulo oferece cursos superiores à distância, autorizados pelo MEC e reconhecidos pelo mercado de trabalho. Na EAD Metodista, o aluno comparece uma vez por semana ao polo de apoio, onde assiste às aulas ao vivo, sempre acompanhado por um monitor. Cursos de 4 e 2 anos nas diversas áreas: teologia, ciências sociais, pedagogia, logística, gestão ambiental, marketing, recursos humanos e processos gerenciais para início em agosto. A Universidade Metodista está localizada no Colégio Metodista, na Rua Florencio de Abreu 714. Acesse processoseletivo.metodista.br ou ligue 16 4009-0261. Universidade Metodista de São Paulo, EAD. Transforme sua vida, transforme a realidade. Venha conhecer a Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Trabalhamos com compra e venda de diversas moedas estrangeiras, como dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, euro, libra esterlina, moedas exóticas e entre outras, sempre seguindo as normas do Banco Central. E também contamos com cartões pré-pago para facilitar a sua viagem. Então, você que vai viajar para o exterior e precisa adquirir sua moeda estrangeira, nos procure, não perca tempo. Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Comece o dia tomando um delicioso café da manhã. Na Band Pães você encontra variedades de doces, bolos, tortas, biscoitos, salgadinhos e sucos, tudo com a melhor qualidade. No almoço tem pratos saborosos, com um ambiente agradável e um ótimo atendimento. E o estacionamento é próprio. Avenida Independência, número 1764. Telefone 3913-5533. Band Pães, o sabor para você e sua família.
Estamos de volta para o segundo bloco do RP Notícias desta quinta-feira. E eu vou falar de uma associação muito bacana, a Associação Síndrome do Amor. É um grupo de pessoas que dão apoio a famílias de crianças com síndromes genéticas severas. E você pode dar a sua colaboração dando o seu amor, a sua solidariedade. Entre no site www.síndromedoamor.com.br, conheça a instituição, veja como é fácil e como você pode participar e, claro, ser um amoroso também. Participe. Eu vou fazer um convite para você também fazer conosco aqui o RP Notícias. É muito fácil. Verifique o problema do seu bairro, aí da sua rua, da sua comunidade. Faça a sua denúncia, a sua crítica, a sua sugestão, seu elogio, a sua denúncia. Ligue 3995-2171. A nossa equipe de reportagem irá procurá-lo e trazer aqui na telinha da TVRP os problemas que afligem aí a sua comunidade, a sua região ou você próprio. Faça aí a notícia junto conosco. Venha participar. Você pode participar também através das redes sociais, o Facebook, curtindo a página TV RP ou ainda a página RP Notícias. Ainda por cima você pode assistir os programas que você não assistiu. Dá uma curtida lá, participe conosco. E olha aí, uma operação conjunta realizada pelo Detran de São Paulo. Polícia Militar, Guarda Civil, flagrou 14 motoristas embriagados. Isso aconteceu no final de semana e o balanço foi divulgado a partir de agora, dessa semana. Ficou contente? Bacana, né? Só que não foi aqui não, foi em Sertãozinho, porque aqui ninguém fiscaliza nada. Olha, ao todo foram 91 motoristas que realizaram o teste do bafômetro durante a blitz do programa Direção Segura nas principais avenidas da cidade de Sertãozinho. Os condutores que dirigiram sob efeito de álcool terão que pagar multa no valor de R$ 1.915,40 e perderam o direito de dirigir, né, por 12 meses. A carteira fica suspensa, né? 4 motoristas flagrados com índice acima dos 0,34 miligramas responderão na justiça por crime de trânsito. Se condenados, eles podem cumprir, brincadeira, né? A pena de 6 meses a 3 anos de prisão, conforme prevê a lei seca. Claro que isso não acontece, né? Dá 2 cestas básicas, fica tudo elas por elas, né? Mas, de qualquer forma, a lei seca hoje é conhecida como tolerância zero. E a legislação poderia ser bem mais rígida no que se refere a penas, né? Como eu falei na primeira matéria aqui de hoje, né? Um condutor embriagado e sem habilitação matou uma pessoa e deixou outra paraplégica, né? Depois de 5 anos que a justiça julgou e ainda, depois de condenado, ele corre o risco de voltar à liberdade através aí da requisição de um habeas corpus por conta do seu advogado, né? E recorrendo à pena, ainda reduzir essa pena. É um absurdo, a lei tem que ser rígida e séria. As pessoas têm que ter medo, sim, de serem flagrados com bebida ao volante. O bandido tem que ter medo de ser preso pela polícia, sabendo que não vai sair da cadeia e também não vai ter benefício, não. O estuprador vai preso e tem direito à visita íntima uma vez por semana. É brincadeira, né? Tem que comentar essas coisas, né? E a gente tem que ficar... Não tem como falar uma coisa. Bom, vamos falar agora de saúde. Olha aí, a Organização Mundial de Saúde recomendou a proibição da venda dos chamados cigarros eletrônicos a menores de idade, por considerar que o consumo desse produto apresenta, sim, graves ameaças para adolescentes e também para as mulheres grávidas, para os fetos. Os especialistas, né, defendem aí a proibição do consumo em espaços públicos fechados, ao menos que até hoje fique demonstrado que o vapor exalado não seja perigoso para as pessoas, segundo o documento divulgado pela Organização Mundial de Saúde. Ainda não se tem um estudo definido com relação aos males. Acontece que dentro do cigarro eletrônico, claro,
será inalado um vapor de água, porém existe um composto de nicotina, senão a pessoa não largaria o cigarro de papel. Então, a organização também divulgou recomendações por ocasião da sexta conferência das partes sobre o convênio do marco da OMC para o controle do tabaco, que vai acontecer de 13 a 18 de outubro em Moscou. As provas existentes demonstram que o aerosol produzido pelos inaladores eletrônicos de nicotina, dos quais os mais conhecidos são os cigarros eletrônicos, né, não são apenas de vapor de água, como dá a entender aí as estratégias de marketing dos produtos. O uso representa graves ameaças tanto para adolescentes como para fetos. E a Organização Mundial de Saúde sugere, né, que não seja permitida a venda para crianças, adolescentes, mulheres grávidas e mulheres com idade, que possa propiciar consequências de longo prazo no consumo de cigarros eletrônicos, até no desenvolvimento do próprio cérebro. Então, quer dizer, é bem interessante aí. Até eu gostaria de me aprofundar nesse assunto com relação ao cigarro eletrônico, que surgiu aí há alguns anos como algo que pudesse suprir aí o cigarro de papel sem tanta dependência, mas não é bem assim não. Ele contém ele traz juntamente com o seu refil nicotina para que seja inalada junto com o vapor de água e naturalmente isso acaba mantendo o vício, né? Talvez numa menor escala, mas é a tal coisa, né? Mais viciado ou menos viciado, eu não sei se tem tanta diferença assim, né? Mas tá aí. É uma boa ideia para a gente dar uma pesquisadinha e trazer mais informações aqui para você. Aguarda. Olha, para encerrar o programa de hoje, o Procon multa, né? O Procon de São Paulo multou a Philip Morris, uma das maiores fabricantes de cigarro do mundo, né? Em R$1.100.000 por considerar a campanha publicitária do cigarro Marlboro é abusiva porque aproveita da inexperiência do jovem. A campanha é difundida em pontos de venda, que só pode ser lá, né? Associada a imagens de shows, esportes radicais e romances, né? Com a frase, talvez nunca esqueceu uma música, talvez não é convidado, talvez Marlboro, conclui os cartazes. A multa foi aplicada em 30 de junho, mas a Philip Morris recorreu e ela é calculada pela gravidade da infração. Essa é uma das mais graves, segundo os avaliadores, nível 4, por indução a um comportamento prejudicial à saúde do consumidor, como era o cigarro antigamente, né? E a própria Marlboro, ela sempre foi pródiga nisso, né? Tanto é que o seu primeiro garoto propaganda acabou morrendo de câncer nos Estados Unidos e a sua família conseguiu uma indenização enorme aí em função da trágica morte, né? E era Marlboro, né? A multa ainda considera o faturamento da empresa, que segundo Arantes ainda não há uma data aí definida para conclusão do recurso que deve a Philip Morris dar entrada, mas seria já a terceira instância. A Aliança de Controle do Tabagismo, que avalia as imagens escolhidas aí pela Philip Morris, né, na campanha talvez, e direciona a imagem para um público de jovens, olha, de 12 a 15 anos. Esse foi a avaliação de publicitários especialistas, né, com relação a uma propaganda dessa. De fato, é lamentável que isso ocorra. Eu posso dizer de cátedra porque eu fui fumante durante quase 40 anos e eu sei da dificuldade que é largar esse vício, né? E me orgulho de dizer textualmente, né, que consegui abdicar já há 11 anos disso. Agora, uma propaganda dessa tem que ser coibida e eu acho que principalmente uma multinacional desse porte, o Brasil não deve ceder não, e
que a justiça seja feita, que afinal de contas, né, a indução aos nossos jovens ao consumo de cigarro ainda continua sendo grande e a prova está aí com esse tipo de propaganda. Inclusive, a Philip Morris foi procurada e não quis comentar aí a multa do Procon. Fazer o quê, né? E apenas se disse que a propaganda foi voltada exclusivamente para adultos e fumantes. Lamentável, né? Claro que não é assim. Mas isso daí. Nós vamos ficando por aqui com essa edição do seu RP Notícias desta quinta-feira. Muito obrigado pela audiência. Nos vemos na próxima edição.